Hoje nós vamos falar sobre a bruxaria. Vocês sabem que eu sou iniciado Como é que eu falo iniciado? Despertado na bruxaria desde 76. Março de 76. Tá? Então, é uma caminhada longa, onde depois passei a atuar como astrólogo e alguns anos depois tarólogo também, até ter uma iniciação no candomblé. Mas a bruxaria é algo que nós nunca deixamos de fazer, porque você nunca vai ver um ex-bruxo, uma ex-bruxa. Eles são aquilo para a vida toda. E as pessoas me perguntam sempre, bruxo pode estar no candomblé? Bruxo pode estar na igreja católica, na igreja evangélica ou outra religião? Pode, ele pode chegar a estar, ele pode ser da religião que ele quiser. O dom da bruxaria dele vai sempre acompanhar, sendo que muitos bruxos também são chamados de alquimista. Isso daí é importante você chegar a ver, porque você vê sempre aquela atuação do bruxo e da bruxa, prioritariamente da bruxa acontecendo coisas ruins, ela chegando do vento. Mas o papo de hoje é porque a situação das criancinhas, recém-nascidas, dentro da bruxaria, que ninguém entende o significado da criancinha. O que ocorre é o seguinte: o bruxo em si, eu vou usar o termo bruxo para bruxas e bruxos, todos aqueles mestres, magos, todos que já estão, feiticeiros, fada também, pessoas todas ligadas ao ocultismo de uma maneira geral, conforme nós nos denominamos. E uma das saudações que se tem, que as pessoas gostam de chegar e falar, é sobre crianças, tá? Que os bruxos e as bruxas pegam crianças recém-nascidas. A história, ela não foi bem entendida ou dita, ou ela foi deturpada de acordo com a Igreja Católica, que queria aniquilar qualquer outro culto que não fosse, criando uma situação desse tipo, em que a bruxaria, que na realidade é um culto da natureza, todo bruxo, ele é servo de Deus. E isso é o mais importante você chegar a saber, não existe bruxo fora da vontade de Deus. Na bruxaria você não mata animal algum, você não faz sacrifício algum, você não tem essas situações de dizer, olha, tem isso, tem aquilo outro. Existe sim bruxos que se largam, deixaram as ciências ocultas para seguir outros caminhos. É o lado negro da força, é o lado negro da pessoa que está nela, venceu ela. E aí, como que entrou a situação da bruxaria? Eu vou explicar juntamente com uma posição muito simples. O bruxo, conforme ele vai envelhecendo, ele deseja a morte. Ele acha que a morte seria já o final, já está se aproximando ao momento dele deixar o corpo dele que já está. E nesse momento o que acontece? Ele vai para o corpo de uma criança. Tá? Ele vai ter o corpo de uma criança para ele continuar novamente o trabalho da onde ele chegou e parou. E essa situação, dentro de quem não entende, chega e fala assim, o bruxo ele larga o corpo dele e pega o corpo de uma criança. É basicamente isso. Mas só tem uma diferença. Ele largou o corpo dele, desencarnou,
Ele retorna ao plano, lá ele recebe um outro corpo para ele reencarnar no momento apropriado, no momento certo. Então, essa história do bruxo, aí da bruxa, que largam o corpo deles e vão para o corpo de emprego, na realidade é a história da reencarnação. E isso acontece com todos nós, que seja da bruxaria ou não. Kardec chegou e diz, olha, é nascer, morrer e progredir sempre. Então, o que estava nos textos, né, da bruxaria? Que o bruxo, ele nasceu, quando aquele corpo chegou ao fim, ele vai habitar o corpo novamente de uma criança e ali seguir. Mas não quer dizer que ele vai pegar uma criança que já está nascida, ele vai receber um corpo novo, que vai se desenvolver com ele, vai crescer com ele. Isso é a lei da reencarnação, em que nas línguas antigas, nas traduções, se perdeu o sentido. Mas bruxo algum vai chegar e vai sacrificar uma criança, e isso não faz parte de nenhum ritual nosso. Não existe sacrifício de animais, de matar galinha, de matar cabrito, de matar nada, não pode chegar e ter. Existe sim, você usa determinadas situações de animais, mas você tem que esperar a morte natural daquele ser. E aí sim você pega a essência dele para fazer determinado trabalho. Agora jamais você vai chegar, vai utilizar no ritual de bruxaria algo que você vai cortar, ceifar a vida. É inadmissível isso. Muito menos de uma criança inocente que não está. É muito pelo contrário. Quando o bruxo ele vai chegar, ele deixa o corpo dele para pegar o corpo de uma criança, é o momento dele reencarnar novamente. Então isso é o ciclo da reencarnação dentro da bruxaria. Bem explicado, está sabendo. Vocês sabem também que eu sou um babalorixá do candomblé e atuo dentro do esoterismo, onde como astrólogo, tarólogo, oriento também, e participo da Sociedade Eloística Babilônia. Tá? Somos poucos aqui no Rio de Janeiro, já fomos mais, e a sede dela principal é em São Paulo, cidade de Osasco. Meus irmãos, estão aí, você para saber já, agora tu já sabe o que é bruxaria, você já sabe o que é, quando chega e se fala, bruxa nenhuma bota a criancinha no forno, vai fazer alguma coisa, ou faz assada, tudo. Isso daí era propaganda da igreja para chegar e denigrir a imagem do culto, que hoje a gente fala que é o Wicca, mas que era o ocultismo, e assim tem. Essa é a nossa verdade, e assim que ela é. Viva, magia sempre. Magia, viva.